Sabe, quando a gente pensa em ser um discípulo comprometido, o que vem à mente? A verdade é que não é só sobre o conhecimento que se acumula, mas sim sobre a pessoa que a gente se torna no processo. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Vamos mergulhar nas etapas dessa jornada de transformação, traçando o mapa para se tornar um discípulo, um que seja de fato saudável e preparado para a sua missão. Então, o nosso roteiro aqui é bem claro, tá? Primeiro, a gente vai entender o propósito central, o porquê de tudo isso. Depois, qual é a condição essencial para essa formação rolar de verdade. Na sequência, a gente olha para as marcas, sabe? Aqueles sinais claros. E para fechar, qual é a missão que nasce de todo esse caminho? Beleza? Então vamos começar pelo começo. O ponto de partida aqui é crucial. Essa jornada não é um projeto de autoajuda. É, na verdade, um chamado para algo muito maior, uma missão. E a meta é muito clara. O objetivo não é formar, digamos, teóricos de poltrona, pessoas que só absorvem conhecimento. O lance é formar discípulos que sejam saudáveis por dentro e, ao mesmo tempo, comprometidos por fora. É um equilíbrio, sabe? Entre estar pronto para receber a verdade e igualmente pronto para passá-la adiante. E olha só como isso funciona na prática. Não é uma coisa que acontece uma vez e pronto. É um ciclo, um processo que continua. Tudo começa com a capacitação. Essa capacitação, ela forma novos discípulos. E esses discípulos, por sua vez, transmitem a verdade que receberam. E o resultado final? Mais vidas transformadas. É um ciclo virtuoso que se alimenta e cresce. Mas para que tudo isso aconteça, para que um discípulo seja de fato saudável, existe uma barreira, um obstáculo bem no meio do caminho que precisa ser superado. E o nome disso é escravidão emocional. A ideia central por trás disso é que parte da missão é justamente libertar pessoas dos laços, das armadilhas que as prendem. E a pergunta que fica é: que laços são esses exatamente? Bem, de todos os laços, existe um que é descrito como o mais sorrateiro, o mais eficaz de todos. E esse laço é a ofensa. É justamente ela que gera o que a gente chama de escravidão emocional. E aqui a gente viu o contraste de forma bem clara, né? De um lado, a escravidão emocional, a pessoa presa pela ofensa. E do outro, o alvo, a meta, a liberdade plena. E olha que interessante, não é só liberdade espiritual, é emocional também. A transformação precisa ser completa, acontecer nesse nível mais profundo. E para a gente entender o que significa ser aprovado nesse processo, tem uma palavra grega que ajuda muito, dokimon. Não é aprovado no sentido de passar numa prova, sabe? Pensa, sei lá, no ouro sendo passado pelo fogo. Dokimon é o resultado disso. É o metal que sai do outro lado, testado, purificado, genuíno. E esse é o ponto-chave. Uma vez que essa purificação acontece, uma vez que a pessoa se liberta dessa prisão da ofensa, ela se torna o que a Bíblia chama de vaso para a honra. Ou seja, um instrumento útil, preparado, pronto para qualquer boa obra. Certo. A gente já entendeu o propósito e também a condição essencial, que é a liberdade. Agora a pergunta muda. Como é essa pessoa? Quais são as marcas, as características visíveis de um discípulo que passou por tudo isso? Basicamente, a gente pode resumir em 3 marcas essenciais e elas estão totalmente conectadas. É sobre saber o que dizer, ou seja, manejar bem a palavra, como dizer com uma postura de mansidão e o que não dizer, evitando brigas inúteis. Vamos olhar mais de perto a primeira marca, manejar bem a palavra da verdade. Isso não é algo que cai do céu, né? Exige esforço, exige diligência. É uma habilidade que precisa ser cultivada com muito empenho. E a palavra-chave aqui é precisão. Tem até um termo grego para isso, ortotomio, que significa literalmente cortar reto. Imagina um carpinteiro. Se ele corta uma viga torta, a casa inteira pode ficar comprometida. Com a verdade é a mesma coisa. Se ela não for aplicada de forma reta, precisa, o resultado pode ser desastroso. Aí vem a segunda marca, que tem tudo a ver com o caráter. É ser manso, apto para ensinar e paciente. E é bom deixar claro, mansidão aqui não tem nada a ver com fraqueza. Pelo contrário, é uma qualidade fundamental para quem ensina. Sem ela e sem paciência, a comunicação simplesmente não acontece. O termo grego para isso é prautés, e a melhor tradução talvez seja força sob controle. É o poder de ser firme, mas sem ser agressivo. É ter a força necessária, mas usá-la com gentileza, principalmente quando se está instruindo alguém que resiste. O foco é sempre restaurar e nunca, jamais, criar mais briga.
E por último, a terceira marca, o discernimento. É aquela sabedoria de saber quais batalhas valem a pena lutar e quais não. É simplesmente rejeitar aquelas discussões tolas, sem fundamento, que só servem para uma coisa: gerar contenda e tirar todo mundo do foco. Bom, agora a gente chega na parte final, onde todas as peças se encaixam. Como é que essa formação toda se transforma em ação? Qual é, afinal, a missão desse discípulo? A gente pode resumir tudo numa fórmula bem simples, mas muito poderosa. Um discípulo saudável, ou seja, livre da ofensa, somado a um discípulo comprometido, ou seja, apto para a obra, resulta em missão cumprida. É isso. Uma parte não funciona sem a outra. E que missão é essa? É uma missão de reconciliação. É sobre ser um agente de restauração. É guiar outras pessoas para essa mesma liberdade, ajudar a consertar relacionamentos quebrados e, no fim das contas, glorificar a Deus com tudo isso. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. A gente viu todo esse caminho de purificação, de preparação, mas trazendo isso para o nosso dia a dia, para o agora. O que significa, na prática, ser um vaso para a honra hoje? Fica aí a pergunta para a gente pensar a respeito.